Nesta seleção estão em destaque os 10 países mais ricos do mundo, pelo produto interno bruto, em paridade do poder de compra, per capita. Uso de valor de paridade de poder de compra de todos os bens finais para mostrar valor real do dólar dentro de um país em um dado ano. Países de primeiro mundo que dão inveja ao nosso Brasil, mas antes de mais nada, lembre-se de deixar seu like e de se inscrever para ajudar nosso pequeno canal a crescer. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Dinamarca. A Dinamarca é um dos países nórdicos do continente europeu e, como os outros deste grupo, possui um alto IDH e reduzida desigualdade. Sua população de mais de 5 milhões de habitantes é muito conhecida como a mais feliz do mundo. A língua nacional, o dinamarquês, é próxima do sueco e do norueguês. A Dinamarca compartilha fortes laços históricos e culturais com a Suécia e com a Noruega. 82,0% dos habitantes da Dinamarca e 90,3% da etnia dinamarquesa são membros da Igreja Estatal Luterana. Cerca de 9% da população tem nacionalidade estrangeira, sendo que uma grande parte deles são provenientes de outros países escandinavos. Hong Kong. Este país asiático comporta mais de 7 milhões de habitantes em seu pequeno território. Hong Kong não só tem um elevado PIB per capita, como também altos índices de desenvolvimento e liberdade econômica. Apesar da maior intervenção chinesa, ainda é uma das maiores potências do comércio mundial. Sob o princípio do um país, dois sistemas, Hong Kong tem um sistema político diferente do da China continental. O judiciário independente de Hong Kong funciona no âmbito da Common Law. A lei básica, a Constituição da cidade, estipula que Hong Kong deve ter um alto grau de autonomia, em todas as esferas, exceto nas relações exteriores e na defesa militar. Brunei. O Brunei é um pequeno país asiático com pouco mais de 400 mil habitantes e seus altos rendimentos têm origem em imensas reservas de petróleo e gás natural. Ainda que seja considerada toda a sua riqueza, possui problemas relacionados à desigualdade e desnutrição. O Brunei se tornou um protetorado britânico em 1888 e foi atribuído um residente britânico em 1906. Nos anos após a ocupação de guerra japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, ele formalizou uma constituição e lutou numa rebelião armada. Estados Unidos. Mesmo que sejam ultrapassados pela China em alguns anos como maior economia do mundo, os Estados Unidos estão longe de serem alcançados ao nível da riqueza. A produtividade deste país é tão elevada que, mesmo dividindo pelos seus mais de 300 milhões de habitantes, continua entre os maiores do mundo. Estados Unidos ou América são uma república constitucional federal composta por 50 estados e um distrito federal. A maior parte do país situa-se na região central da América do Norte, formada por 48 estados e o Distrito de Colômbia, o Distrito Federal da capital, banhado pelos oceanos Pacífico e Atlântico, faz fronteira com o Canadá ao norte e com o México ao sul. O estado do Alasca está no noroeste do continente, fazendo fronteira com o Canadá no leste e com a Rússia a oeste, através do Estreito de Bering. O estado do Havaí é um arquipélago no Pacífico Central. O país também possui vários outros territórios no Caribe e no Oceano Pacífico. Noruega. A Noruega tem pouco mais de 5 milhões de habitantes e também o maior IDH do mundo. Este país ainda consegue oferecer a maior produção de petróleo da Europa Ocidental. E mesmo que o preço desta commodity tenha vindo a cair nos últimos anos, os noruegueses podem contar com a maior reserva em fundos soberanos no mundo de cerca de 1,2 trilhão de dólares. Oficialmente Reino da Noruega, é um país nórdico da Europa setentrional que ocupa a parte ocidental da Península Escandinava, a ilha de Jan Mayen e o arquipélago ártico de Svalbard, através do Tratado de Svalbard. A parte continental do país divide fronteira a leste com a Suécia e ao norte com a Finlândia e a Rússia. O Reino Unido e as Ilhas Faroe estão a oeste, através do Mar do Norte. A Islândia e a Groenlândia estão a oeste, através do Mar da Noruega, e a Dinamarca fica próxima ao extremo sul do país, através do Estreito de Skagerrak. Suíça. A Suíça é um país com diversas fontes de rendimentos, entre as quais se destacam os seus serviços bancários e os turísticos, mas também por conta da sua capacidade inventiva. Este país europeu com mais de 8 milhões de habitantes ocupa esta posição por apresentar um crescimento sustentado ao longo de vários anos e uma economia amplamente organizada. É uma república federal composta por 26 estados, chamados de cantões, com a cidade
de Berna como a sede das autoridades federais. O país está situado na Europa Central, fazendo fronteira com a Alemanha a norte, com a França a oeste, com Itália a sul e com a Áustria e o Principado de Liechtenstein a leste. A Suíça é um país sem costa marítima cujo território é dividido geograficamente entre o Jura, o Planalto Suíço e os Alpes, somando uma área de 41.285 km². Catar. Este pequeno país árabe possui mais de 2 milhões de habitantes e vastas reservas de petróleo e gás natural. O Catar já esteve em primeiro nesta medida, mas tem perdido parte dos seus rendimentos com a descida no preço das suas commodities. Apesar disso, ainda deve manter a sua tendência de crescimento e atração de capitais nos próximos anos. Um país árabe, conhecido oficialmente como o Emirado do Oriente Médio, ocupando a pequena península do Catar na costa nordeste da Península Arábica, faz fronteira com a Arábia Saudita ao sul, e o Golfo Pérsico envolve o resto do país. Um estreito do Golfo Pérsico separa o Catar da nação insular vizinha, o Bahrein. O Catar é um emirado absolutista e hereditário comandado pela Casa de Thani desde meados do século XIX. As posições mais importantes no país são ocupadas por membros ou grupos próximos da família Al Thani. Em 1995, o Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani tornou-se emir após depor seu pai, Khalifa bin Hamad Al Thani, em um golpe de Estado. Irlanda. A Irlanda é uma nação com mais de 4 milhões de habitantes e uma das que mais crescem na Europa. Este crescimento se deve à atração de investimentos em um país com baixas alíquotas de impostos entre os seus vizinhos, e alta produtividade. Com as crises que enfrentou a partir de 2007, e principalmente em 2012, teve de se reerguer contraindo dívida externa. Porém, voltou a apresentar um amplo crescimento nos anos seguintes, sendo parado apenas pela crise provocada pela pandemia da Covid-19. É um Estado soberano da Europa que ocupa cerca de 5/6 da ilha homônima. É uma república constitucional governada como uma democracia parlamentar, com um presidente eleito para servir como chefe de Estado. Considerada um país desenvolvido, a Irlanda tem o terceiro maior índice de desenvolvimento humano, IDH, do mundo, além de ótimas classificações em índices que medem o grau de democracia e liberdades como a de imprensa, econômica e política. Singapura. Oficialmente República de Singapura, é uma cidade-estado insular localizada na ponta sul da Península Malaia, no Sudeste Asiático, 137 quilômetros ao norte do Equador. Constituído por 63 ilhas, Singapura é separado da Malásia pelo Estreito de Johor, ao norte, e das Ilhas Riau, Indonésia, pelo Estreito de Singapura, ao sul. O país é o que apresenta o maior índice de desenvolvimento humano, IDH, dos países asiáticos. O seu território é altamente urbanizado, mas quase metade dele é coberto por vegetação. No entanto, mais terras estão sendo criadas para o desenvolvimento por meio do processo de aterramento marítimo. Luxemburgo. Este pequeno país no coração do continente europeu é conhecido tanto pelo turismo, como pelo seu sistema bancário que oferece a abertura de contas offshore. Grande parte da sua riqueza ainda é utilizada em políticas públicas para a sua população de pouco mais de 600 mil habitantes. É ainda reconhecido por oferecer o maior salário mínimo da zona do euro e um dos maiores do mundo. Sendo uma democracia representativa parlamentar com um grão-duque como monarca constitucional, Luxemburgo é o único grão-ducado ainda existente. O país tem uma economia altamente desenvolvida, com um dos maiores PIB per capita do mundo. A sua importância histórica e estratégica remonta aos tempos da sua fundação, como uma fortaleza romana, no início da Idade Média. Foi um importante bastião espanhol enquanto a Espanha foi a principal potência europeia, influenciando todo o hemisfério ocidental.